Oi, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as coisas que eu tenho assistido nos últimos tempos. Quem sugeriu esse vídeo foi a Luli, quando eu abri aquela caixinha lá no meu Instagram, pedindo sugestões de vocês para este nosso Veda do Milhão, que iria acontecer de outra maneira, mas estamos o quê? Nos adaptando. Gostaram do cenário, gente? Estamos aqui diretamente no meu sofá. Acho que esse é o primeiro vídeo aqui do canal gravado nesse lugar, porque na minha outra casa a gente costumava gravar muito, né, em casa. Mas desde que a gente teve o estúdio a gente parou um pouco e agora estamos voltando às origens, o que eu acho até bem interessante, considerando que é, né, um mês de comemoração do milhão do canal. A gente vai ter vários vídeos revisitando vídeos antigos e coisas assim. Esse é o momento para falar que este vídeo pode conter spoilers. Vou tentar ao máximo não estragar a sua experiência assistindo as coisas, até porque a ideia é que vocês peguem dicas aqui para assistir, mas me perdoem se sair alguma coisinha. Bom, então vamos começar falando das coisas que eu assisti no último mês. E já devo dizer que, cara, o meu comportamento assistindo coisas é muito mais pra séries do que pra filmes. E você sabe que eu tenho sentido falta disso ultimamente? Então eu vou começar falando do único filme que eu assisti nos últimos tempos, que é História de um Casamento, que é um filme que tá na Netflix, com a Scarlett Johansson e com o Adam Driver. Muita gente falou muito desse filme, né? Ele foi super indicado a coisas e... Será que ele foi indicado a coisas ou ele foi só falado? Ele foi indicado ao Foi Oscar. indicado, né? A História de um Casamento é a história de um casal que é casado. Ele é diretor de teatro e ela é atriz. E ao longo do filme a gente vai entendendo que ela abriu mão de muitas coisas pra estar nesse relacionamento. O relacionamento não tá indo muito bem e a gente vai acompanhando um pouco a história do casamento deles enquanto eles se separam. Sobre o filme, o que eu achei de História de um Casamento? Gostei do filme, achei ele muito... É interessante ver o tanto que a relação entre os dois sofre interferência dos advogados deles quando eles estão passando pelo processo de divórcio. A Laura Dern é a advogada dela. É muito interessante ver o tanto que a relação sofre essas interferências e o quanto ela muda. E é um filme que eu acho que pode ser meio tenso para algumas pessoas. Para mim, que já passei por um divórcio, eu meio que me identifiquei em algumas maneiras, achei meio... Nossa, o meu não foi tão trash assim em outras. Mas acho que é um filme interessante, é um filme que te prende, sabe? Eu acho o filme tecnicamente muito bem feito. Eu tô dizendo isso porque ontem eu fui tentar assistir um outro filme com atores incríveis, mas ele era tão feio que eu não consegui. Mas é um filme muito bonito, muito bem dirigido. Gosto muito que ele se passa em Nova York e Los Angeles ao mesmo tempo. Acho que vale a pena assistir. Se você estiver passando por um momento de relacionamento meio difícil, pode ser que seja um filme difícil, mas pode ser também que ele te ajude a chegar a alguma conclusão. Vai saber. Contém gatilhos. Pode conter gatilhos. How are you doing? Bom, passando agora para o segmento séries, né, que é a grande parte deste nosso vídeo, vamos falar de quê? Vamos falar de Love is Blind, o Amor é Cego, porque, gente, já falei disso em todas as minhas redes, eu não podia deixar de falar aqui também. Love is Blind é um reality show da Netflix que consiste em 15 mulheres e 15 homens são colocados em reclusão. E aí eles precisam encontrar o amor da vida deles e saírem de lá noivos, com o plot twist de que eles conversam com todo mundo, cada um dentro da sua cápsula, isolado. Ou seja, eles não veem a pessoa do outro lado. Por isso que é Love is Blind, porque eles precisam se apaixonar e se identificar com a pessoa que tá do outro lado sem ver como ela é, sem ver como ela é, cara, isso é muito louco. E aí, é muito interessante você ir vendo, assim, como é que as relações vão evoluindo dentro dos pods, né, das cabines. E aí, depois dessa fase, o relacionamento vai evoluindo. Eu não vou falar de nenhum nome de casal, apesar de que teve muito spoiler em todos os lugares, inclusive nas minhas redes. Desculpa se eu estraguei um pouquinho pra você, mas eu não consegui não comentar. Mas depois que eles saem dessa fase dos pods, eles fazem uma viagem juntos. Aliás, antes, eles se veem pela primeira vez, o que é sempre um momento de tipo, será que eles vão se odiar? Vai achar horroroso? Enfim, sei lá, não vai rolar nenhuma atração. Mas pra eles se verem, um tem que pedir o outro em casamento. Pra eles se verem, tem que pedir em casamento. Então eles já estão noivos quando eles se veem pela primeira vez, por isso que o Amor é Cego. Aí depois eles vão fazer uma viagem e aí eles passam uns dias no México. Uma curiosidade bem divertida é que eu fiz uns trabalhos no México há uns 2 anos atrás e a gente passou na porta desse resort que eles ficaram lá, que é na Riviera Maya, e a gente passava assim
assim, né, dentro da nossa vanzinha, falava, nossa, que chiquérrimo. Eu, muito curiosa, fui pesquisar depois e, a título de curiosidade, uma diária lá custa R$4.900. Eita! E aí eles vão pro México, aí acontecem vários rolês no México, e depois eles voltam e eles vão morar juntos. Dividem a casa por mais ou menos uns 20 dias e aí chega o dia do casamento. No casamento, você fica sabendo se eles vão realmente se casar ou se eles vão desistir. No meio disso tem muito drama, muita briga, tem ciúme, tem uma pessoa que você vai ficar com muita raiva dela, tem um cara que você vai falar, não é possível esse cara, como assim que ele tá se sujeitando a isso? É um babado. É horrível, mas é incrível, sabe assim? Sabe essas séries que assim, gente, não é possível. É difícil de acreditar que aquilo é real. Você fica assim, não, eu não tô assistindo isso. Não, gente, não. Aí forçou. É muito forçado, mas é maravilhoso. Você não vai conseguir parar de assistir. Recomendo fortemente, porque é leve, é divertido, é bem louco. É uma diversão extra desse seriado, depois que você acabar de assistir, você stalkear todo mundo nas redes sociais e descobrir como eles estão hoje. Afinal de contas, já se passou mais de um ano desde que as gravações terminaram. É bem interessante ver como eles estão hoje. Tem um episódio de Reunion também, né? Que eles contam um pouquinho do que aconteceu desde o dia do casamento ou não até os dias atuais. É bem divertido. Se você já assistiu, me conta aqui embaixo o que você achou. Vou falar também aqui de algumas temporadas novas de seriados que eu acompanho. Então, por exemplo, The Crown lançou a sua terceira temporada há algumas semanas, mas é uma das coisas que eu assisti recentemente e não comentei com vocês e sinto na obrigação de comentar por quê. Sou muito fã de The Crown, assisti as 2 primeiras temporadas, fiquei viciadíssima, acho um seriado lindo, muito bem produzido e eu gosto muito de séries meio documentais, biográficas. Eu me divirto muito vendo isso e geralmente depois eu meio que mergulho naquela espiral de procurar a biografia real, saber o que aconteceu, o que não aconteceu, enfim. Gosto muito. The Crown conta a história, basicamente da Rainha Elizabeth, né, da Rainha Elizabeth, que tá no trono até hoje, mas conta desde o inicinho. Parece que eles vão parar na 5ª temporada, se eu não me engano. E aí eles vão ao longo do tempo. As 2 primeiras temporadas a gente tinha um elenco com a Claire Foy como a rainha, e depois, pra vir a terceira temporada, que é essa que eu assisti agora, eles dão um salto no tempo e por isso eles trocaram todo o elenco, meio que pra envelhecer todo mundo. Com isso, a rainha, né, que era a Claire Foy, virou Olivia Colman, que é uma atriz que eu amo. Eu não amei a terceira temporada de The Crown. Estou aqui recomendando mesmo assim, porque não deixa de ser interessante. Mas pra quem é fã da série, eu achei que a quebra do elenco foi muito forte, entendeu? This Is Us, que é um seriado que eu amo também, e que tem muita coisa dessa coisa de tempo. Então, tem o casal jovem com as crianças novinhas, o casal com as crianças adolescentes, tem os adultos que eram essas crianças, e o casting, cara, é fenomenal. É sensacional o casting, porque... Mano, é a mesma pessoa, é surreal. Como que eles conseguiram encontrar esses atores que parecem realmente ter sido a mesma pessoa? Claro, tem um outro furo, o Randy, que é um dos personagens, tem um deles que eu acho que ele não parece tanto com os outros 2. Mas assim, tudo bem, sabe? É todo mundo tão perfeito que eu poupo eles dessa crítica. Mas em The Crown, eu achei que teve muita licença poética. Não parece a mesma personagem, cara. Tipo, a Claire Foy tem um olho muito claro, e a atriz que fazia a princesa Margaret, né, a irmã da rainha, também tem um olho muito claro. Eu não lembro o nome dela de cor, desculpa, mas é uma linda. A Olivia Colman e a Helena Bonham Carter não tem olho claro. E aí você pensa, tudo bem, é só usar uma lente. Mas elas não estão usando lente, elas têm olho castanho, e pra mim isso foi uma quebra muito grande, porque não parece a mesma pessoa, porque eram características muito marcantes das outras atrizes. Fora isso, esquecendo, finge que parece as mesmas atrizes. Eu acho que, em geral, o clima dessa temporada ele é um pouco diferente das anteriores, porque ele foca muito mais nos conflitos internos dos personagens do que na história. E isso, pra mim... Pra mim, parte da graça do seriado é acompanhar a história. Então, tem um episódio que é o marido da rainha, né, o Philip, ele todo transtornado numa crise de meia-idade, não sei o quê, e assim... Até porque eu posso contar uma coisa. A gente conheceu o The Crown porque a gente estava em Londres e a gente viu aquele movimento todo da gravação na praça. E tipo assim, eles agregavam todos esses acontecimentos. Era uma manifestação que estava acontecendo, né? Coisas históricas. Não é assim, também vamos ser justos. Não é que eles ignoram totalmente. Por exemplo, esse episódio especificamente do príncipe Philip, que ele tá nessa crise de meia-idade, é o episódio que a galera do Apollo 11 11 vai visitar
Londres e a coroa e tal, e ele tá fazendo tipo um super big deal desse negócio, acaba que ele se decepciona e ele entra, mas assim, eu não quero nem saber como é que o Felipe tava se sentindo, entendeu? E a rainha, sei lá. Eu não amei essa terceira temporada. Se você também assistiu The Crown desde o início, me conta aqui o que você achou, mas ainda acho que vale acompanhar. Eu tenho esperança que a próxima temporada, que é a temporada que vai ter a Princesa Diana, vai ser incrível. E eu gosto muito das partes do Príncipe Charles também dessa temporada. Acho bem interessantes e a cena como se fosse, não é a coroação, né? Tem um nome específico, mas é o dia que ele atinge a maioridade, sei lá, que ele dá o discurso dele em galês, que é uma super trama desse episódio, é muito legal. Então, estou ansiosa para a próxima temporada, espero que melhore. We have all made sacrifices and suppressed who we are. It is not a choice. It is a duty. Mais um reality para essa lista, vamos falar de restaurantes em risco. Seguinte, eu viajei muito nos últimos tempos e eu amo baixar as minhas séries favoritas no meu celular para eu assistir enquanto eu tô no avião. E aí teve uma época que, tipo, acabou, não tinha mais o que ver. O que eu vou ver agora? Aí apareceu lá nos meus sugeridos esse Restaurantes em Risco e eu cliquei para assistir. E eu achei muito legal. Eles focam em restaurantes que têm um super potencial, geralmente eles têm uma vista incrível e eles vão fazer os ajustes necessários para que esse restaurante fique incrível. Ou seja, tem toda aquela parte de decoração, então vamos quebrar esta parede, vamos colocar, que eu amo acompanhar, eu amo reality de decoração. E também tem a parte de identificar os erros de cardápio, não sei o quê. O primeiro episódio que eu vi é muito legal, assim, que é um restaurante que fica meio que à beira-mar, em Malta. Em Malta, cara, tá em um país que eu nunca pensei em conhecer, mas parecia tão bonito nesse episódio que eu confesso que eu comecei a ficar curiosa. E é um restaurante tipo de um goleiro, assim, um cara super conhecido no país, e ele investiu boa parte da grana dele nesse restaurante, só que o restaurante tava indo de mal a pior. Tipo assim, a galera vai lá a primeira vez porque é o restaurante desse superstar no país, se decepciona horrores, fala mal e nunca mais volta. E aí é tão bonitinho ver o tanto que o cara é tipo humildão, sabe? O dono do restaurante, porque ele quer melhorar e ele escuta as pessoas, enfim. Achei muito legal porque o clima do reality é um pouco diferente, sabe? Não é competição, não é escrachado, é realmente assim, todo mundo vamos juntar pra fazer deste lugar um lugar melhor, sabe? E eu achei legal, bonitinho e eu gosto muito das formas que eles fazem, chama Restaurantes em Risco, também é da Netflix. Mais um seriado meio reality, né? É Queer Eye no Japão. Eles lançaram essa temporada especial de Queer Eye, de Queer Eye, que é gravada no Japão, que eles até separaram, né? Na Netflix eles separaram, tipo, não tá dentro como uma temporada de Queer Eye, é Queer Eye edição especial Japão. São 4 episódios, ou 5, em que eles vão pro Japão e fazem o makeover deles em japoneses. Várias coisas me fizeram gostar muito desses episódios especiais. A primeira delas, obviamente, é que se passa no Japão, que vocês estão carecas de saber que é o meu sonho de destino. É um lugar que eu quero muito conhecer um dia. Então, tudo que é feito no Japão, gravado no Japão, eu tenho interesse em ver, então eu gostei muito de ver isso. Outra coisa, é muito fofo e interessante ver as diferenças culturais e os dilemas dos japoneses. Então, os dilemas ocidentais são um pouco diferentes dos dilemas dos japoneses, pelo menos dos que a gente acompanhou nos outros episódios de Queer Eye. Mas, ao mesmo tempo, são muito parecidos, sabe? E, no fim das contas, eles meio que conseguem ajudar todo mundo e os japoneses, eles são muito gratos. É muito bonito, né? Ver, assim, a coisa deles, o tanto que eles são gratos e demonstram isso e são, sei lá, parecem muito humildes. Acho muito interessante ver as reformas do Bob, né, que é o designer de interiores, no Japão, que são bem diferentes, até porque o espaço é bem diferente, então eles moram em espaços muito reduzidos e têm necessidades diferentes. A cultura influencia muito, né, no modo que a pessoa decora a casa e organiza a casa dela. E ele respeitou totalmente isso. Ele deve ter tido uma super consultoria, eu acho, para fazer isso, um arquiteto local, mas enfim, conseguiram e ficou super legal. E tem como se fosse uma ajudante deles, né? É uma modelo japonesa que vira tipo best deles e funciona meio que uma intérprete de cultura, digamos assim. Então, ela explica para eles por que
que a pessoa pode estar tendo uma certa dificuldade com aquilo, porque no Japão isso é visto assim, 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 no Japão, nananana. O que é muito legal, assim, você tem uma pessoa que é intérprete para eles e pra gente também, né, que é ocidental e pode não entender exatamente esses dilemas dessas pessoas. Achei muito legal, são poucos episódios, mas vale muito a pena assistir. A mesma vibe de Queer Eye, mas eu achei muito mais rico, sabe, porque a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre uma cultura que é totalmente diferente da nossa. Outra nova temporada que estreou recentemente e a gente maratonou até o fim é Sex Education. A gente ama esse seriado. A gente assiste junto, o Léo está ali atrás, assim. Nossa, incrível, cara. É muito bom. Incrível. Nessa temporada eu gostei muito de ver um pouco mais da Jean, que é a mãe do Otis, né, que é o personagem principal. Ela parece muito mais e eu amo a atriz e eu amo essa personagem. Eu acho que enriqueceu muito a série a gente saber um pouco mais sobre ela. Gostei muito também de ver como que o Eric... Eu não quero dar spoiler, mas como que o Eric acabou se encontrando um pouco mais e como ele parece até que se aceitou mais, sabe, ao longo dessa temporada. Foi bonito de ver, assim, sabe, parece que ele vai se abrindo, assim, no final. Tem relação com outro personagem que é muito engraçado, que na primeira temporada eu detestava total, nessa você acaba conhecendo um pouco mais, entende, porém ainda não gosta muito, mas também dá pra entender. E eu acho que essa complexidade dos personagens é o que faz uma boa história, né? Porque os personagens é só bom, só ruim, né? Ninguém é assim. Até o Otis mesmo, você termina... Nossa, o Otis tem vários momentos. Cara, que babaca, não acredito que você fez isso. Enfim. Tem um momento específico dessa temporada que é muito nonsense, que é a peça da escola, que é a apresentação mais nonsense, bizarra, engraçada, louca que eu já vi na minha vida. Tipo, você fica meio tipo, não, isso não tá... Enfim, é muito maravilhosa, eu acho que é muito bem construída, eu acho a série linda, eu adoro o clima meio antiguinho que eles dão, sabe? Não é de propósito, a série ela é contemporânea, mas eles colocam umas coisas que remetem a outros tempos, assim, ela me remete muito a tipo, os anos 80, assim, né? Parece que é os anos 80, mas as pessoas usam o celular. É muito louco isso, assim. Então eu acho que isso também enriquece a série, ela não é boba, ela sempre tem alguma coisa um pouco diferente ali te prendendo, mesmo que seja na arte. Na direção de arte e no figurino, enfim. E a gente também... eu acho que de todas essas que eu tô falando aqui, é a que eu mais amei. Porque os personagens se desenvolvem de uma maneira muito interessante. A gente tem o crescimento de alguns personagens que eram secundários na primeira temporada e agora eles estão bem mais... participantes da trama e enriquecem muito. A gente tem momentos em que a gente quer matar alguns personagens e a gente ama outros, quer carregar no colo. Tem o puta momento nonsense da peça da escola que a gente ri igual louco porque não é possível que eles estão fazendo isso. Enfim, é muito, muito bom. Se você nunca assistiu Sex Education, eu recomendo muito que vocês assistam, tipo, todos, porque... Também acho que é bom até assim, sabe, para adolescente assistir. Ela realmente educa, é uma série que de certa forma ela ajuda a desmistificar muita coisa. É muito boa. Uma outra série que eu amo também estreou a sua nova temporada, estreou a segunda temporada de Ugly Delicious, que é a série documental, não sei como classificar Ugly Delicious na verdade, do David Chang, que é um chefe norte-americano, coreano. Ele é coreano, ele é filho de coreano. Ele é filho de coreano, mas nasceu nos Estados Unidos, né? Eu não sei como os americanos falam, né, que eles têm umas classificações diferentes. Enfim, é um chefe que eu adoro, ele é dono do Momofuku, que é um restaurante que eu amo, já apareceu em vários vlogs de viagem, e ele tem essa série em que ele basicamente fala sobre comida. São 4 episódios na segunda temporada e o primeiro deles é muito especial porque é o que ele compartilha sobre a gravidez da mulher dele e algumas coisas sobre esse episódio especificamente que são muito legais. Primeiro, compartilha um pouco sobre a expectativa dele de como vai ser trabalhar, sendo agora, né, um pai de família. Pra quem gosta um pouco de cozinha, sabe que os horários de chefe de cozinha e pra quem trabalha em restaurante é uma coisa muito louca, muito exaustiva. A galera trabalha muito, muito mesmo. E aí ele vai atrás de vários amigos dele que têm família pra entender como que eles fizeram pra ter uma criança nesse ambiente tão maluco e conseguir equilibrar essa vida deles. O outro lado é ele tentando entender sobre a comida infantil, o que tem uma cena específica que é muito bonitinha com o bebê, assistam, uma gracinha. E a outra é ele contando mesmo os medos e ansiedades dele quando ele descobriu a gravidez. Os outros episódios dessa temporada, um é sobre curry, na real sobre comida indiana e sobre o nosso
pouco conhecimento sobre comida indiana. Ele vai pra Índia e aí ele vai descobrir a origem de vários dos temperos e pratos que a gente conhece, assim, 1/10, né, daqui. E ele também conversa com vários amigos dele indianos. Então tem a Padma Lasky, que é uma apresentadora que eu já vi em vários realities. Tem o Aziz Ansari, que também tem uma série no Netflix que eu já devo ter falado dela em algum vídeo aqui desses que a gente fala de séries, que a gente gosta muito, de Master of None. Muito interessante. E os outros dois, um sobre carnes e o outro sobre... Como chama? Não é giro, gira em um dos países. É porque tem vários nomes em vários lugares. Sabe aquelas carnes que são feitas num espeto, na vertical, e que vai colocando a carne e você corta assim? Então, um tipo de espetinho, filha. Cada um... Cada país tem um nome para isso e ele vai descobrir a origem disso, como surgiu, por que que isso é visto como um tipo de comida que é só de um lugar, quando na verdade tem várias culturas que fazem o uso dessa técnica de cozimento, enfim. Eu amo essa série dele, eu acho ele um cara muito interessante. Mas enfim, gente, é muito boa a série, para quem gosta de comida, de cozinha, essas coisas, vale muito a pena assistir, porque ele realmente sai do óbvio, sabe? Ele consegue investigar muito a fundo e ter várias frentes sobre o mesmo tema. Esses foram os meus assistidos dos últimos tempos. Se você já assistiu algum deles, me conta aqui embaixo o que você achou. E se você tem alguma sugestão de filme pra eu assistir, me conta, porque já percebi que eu sou muito mais da série do que do filme e agora eu quero assistir alguns filmes interessantes. Me conta aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!